Puta. É isso. Muito bom. Bom, gente, e seguimos aqui falando sobre Alexandre de Moraes, sobre a família Bolsonaro. O Alexandre de Moraes que está na mira do Eduardo, né, e aliados da extrema-direita para sofrer punições nos Estados Unidos. Já teve até parlamentar republicano, né, 2 parlamentares mais especificamente ali que embarcaram, mandaram carta para a Casa Branca, cobrando ali sanções contra o Alexandre de Moraes. Ele agora, né, o que eles estão articulando? Eu vou falar ele, porque é na figura do Eduardo, mas tem outros aliados ali da extrema-direita. Eles estão articulando agora impor sanções contra o Procurador-Geral da República do Brasil, Paulo Gonet. Não só o Paulo Gonet, também o delegado da Polícia Federal, o Fábio Chor, que é responsável por alguns dos inquéritos que envolvem a família Bolsonaro. Olha só, a informação que é da coluna da Letícia Casado, do portal UOL, foram dadas pelo empresário Paulo Figueiredo. Olha só, falamos dele agora há pouco, né? Ele vive nos Estados Unidos desde 2022 também, fala que existe aquela coisa, né? Democracia relativa, é um termo que eles usam muito, né? É um dos principais aliados do Eduardo lá no país. E o Figueiredo diz que pelo menos uma das sanções deve sair ainda nesse ano. O Jamil Chad está Só mais 72 horas. Só mais 72 horas. Já Jamil Chad chega com a gente para discutir a história, mas acho que a gente já pode trazer algumas informações de como que estão sendo articuladas, né, essas medidas. Tem diversos pontos ali que eles estão puxando. Tem a aplicação de uma lei dos Estados Unidos que provoca o congelamento das contas bancárias desses alvos, né, de sanção, que chama Lei Magnitsky dos Estados Unidos, Rodrigo. Tem revogação dos vistos americanos, Chico Sá, então proibir a entrada no país, que é o que estavam tentando fazer com o Alexandre de Moraes. O que fizeram com a Cristina Kirchner, né? Também. Isso é mais fácil. Você faz uma lista ali que o Trump tem feito, ó, você não vai, você não pode, você não pode. Aí numa dessas pode até aparecer esse tipo de punição. E também uma outra medida seria um processo no próprio Departamento de Justiça contra o ministro. O Jamil agora sim está conectado com a gente para ajudar a gente a entender essa história. Mais uma ofensiva, né, Jamil? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico, boa noite a todos. Desculpa aí o atraso. A questão é a seguinte, Gabi, existe sim, isso já não é dos últimos dias, existe, obviamente, uma tentativa de convencer o governo Trump a voltar os seus olhos ao Brasil nesse sentido que vocês estão aí justamente discutindo. Olha só o que aconteceu hoje. O governo norte-americano anunciou, por exemplo, sanções contra pessoas em Hong Kong que estariam violando o direito da população local. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos, não tem nenhum tipo de, eu diria, tentativa de se aproximar, de dizer, olha, os nossos interesses, ou um americano foi afetado, uma empresa americana foi afetada. Não, o comunicado de hoje é explícito. Não gostamos do que vocês fizeram. Ponto final. E aí as sanções são impostas, como o Chico falou, mas uma lista, entra ali o nome na lista. Isso pode acontecer? Certamente pode acontecer. Não há nenhuma dúvida que esse governo tenha adotado isso como um instrumento de pressão, um instrumento de chantagem. A questão é que, obviamente, nós estamos falando de um país do tamanho do Brasil, da dimensão do Brasil. Eu, sinceramente, tenho sérias dúvidas se uma medida como essa faria, por exemplo, o STF voltar atrás num processo contra golpistas. Duvido. Né? Mas, obviamente, isso pode ser só o começo de uma história, inclusive, mais complicada na relação bilateral. Agora, eu acho muito grave essa informação que veio de uma colega, né? A Gabi acabou de resumir aqui, uma colega do Jamil lá no UOL, a Letícia Casado, dando conta que Paulo Figueiredo, um desses investigados e denunciados pela tentativa de golpe, e supostamente um comunicador, um jornalista, né? Pelo menos, jornalista eu não sei se ele mas comunicador ele é. Ele é comunicador da extrema-direita brasileira, radicado nos Estados Unidos, anunciando que vai pegar também, olha ele aí, é o neto do ditador Figueiredo, vai pegar também o delegado da Polícia Federal que fez a investigação e o Procurador-Geral da República. Aí eu gostaria até de entender quais serão os argumentos, porque no caso do Alexandre de Moraes, eles reclamam que o Alexandre de Moraes ao mesmo tempo é a vítima, ele mesmo instruiu o processo, etc. Agora, o delegado federal fez o inquérito, estava trabalhando.
ele não é vítima nesse caso, né? São processos independentes, né? A PGR. E a PGR. A PF também, enfim. São, exatamente. Então, fica um pouco mais complicado. Eu não sei se também do lado deles diluir e atacar um monte de gente, se é melhor ou se é pior para eles. Eu acho que é ruim do ponto de vista deles. Eu fico meio na dúvida se isso aí não é o Paulo Figueiredo cantando de galo, subindo o tom mais ainda do que precisa, querendo espalhar medo nos delegados e tal, né? Mas é grave, né, ele fazer esse tipo de ilação, né, Jamil? Mas, Rodrigo, não é impossível pensar nessa hipótese. Por exemplo, insisto na questão de Hong Kong hoje, foram 6 ou 7 pessoas, né? Não é um juiz só, foram vários que foram atingidos por essa lei. A mesma coisa em outros lugares. Então, não seria novidade, não seria, vamos dizer assim, fora da curva do governo americano adotar uma postura desse jeito. Não seria fora da curva. Agora, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, sim, é uma campanha que tem sido feita por parte do Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo há várias semanas já para incluir todos esses nomes, para que a briga seja maior. Por que o procurador-geral? É o mesmo motivo do procurador-geral do Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Ele teve a audácia de acusar, né? Olha só o crime que ele cometeu, né? Ele teve a audácia de acusar. Então, isso pode acontecer, não está fora do radar. Tudo vai depender de como o governo Trump vai, obviamente, lidar com isso dentro de outros contextos. Quais outros contextos? Acesso ao mercado brasileiro, né, para os seus bens, a questão tarifária, a questão da relação justamente com a Venezuela e com todos os outros interesses americanos da região e toda a disposição, claro, do Brasil em dialogar ou não dialogar com o governo Trump. Então, é mais do que só um elemento, vamos dizer assim, pontual. Sim, você tem toda a razão. Paulo Figueiredo quer que esses temas apareçam com muito destaque. Ele quer que isso aí tudo se transforme numa grande crise diplomática. Eu acho que, sinceramente, é um desejo que, obviamente, faz sentido nesse contexto. Se isso vai acontecer, vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar para saber qual é o cálculo feito pelo governo Trump, se isso vale a pena ou não vale a pena. Vale a pena comprar essa briga agora, dentro de tantas outras brigas que eles têm, ou não? É isso que vai pesar. Agora, sobre o argumento, você tem toda razão, Rodrigo, mas calma aí. Sobre Alexandre de Moraes, era por fato dele ser o juiz e o investigador, e os outros? Olha, tem uma coisa que eu aprendi aqui. Argumento a gente constrói conforme a vítima que a gente queira atacar, né? Então, ele usava camisa azul ontem. Vamos nessa. Então, porque ele usava camisa azul. Eu estou dizendo, a arbitrariedade é absoluta neste momento, neste país. Não, pode construir qualquer argumento. Mas falando do Gonê, gente, o Gonê tem sido um PGR muito generoso. Evitou a coisa da vacina, que era. A gente fala que, só tinha adoração. Não, tinha prova, tinha áudio, tinha tudo. A vacina estava fechado. Igual golpe. Aquele inquérito não tem e-mails, não tem nada fora, estava ali, tem a confissão, tem a mesma coisa. Eu creio que pode ter sido um cálculo político. Não, vamos concentrar na questão do golpe, a vacina deixa de lado, a Covid já diminuiu, já vivemos outra etapa, não é mais pandemia, vamos deixar a vacina de lado. Mas teria que agradecer ao Gonê por ter sido bastante bondoso e generoso. Mas, Jamil, eu acho que a coisa vai ferver mesmo a partir do dia 2. Inclusive, a gente vai sentir essa temperatura do Trump, se vai para cima de... vai escolher o Alexandre de Moraes, o Gonê também como adversário, a partir do dia 2, que é o dia D ali das tarifas, não é? Essa data é a data para valer. Essa data é super importante, Chico. Na verdade, é a redefinição da política comercial americana inteira, né? Então, o que significa isso? Ele promete tarifas contra todos os países, mas vamos contar a história inteira. Não é só uma questão de protecionismo, é uma questão de correção de rumo de um país. É dessa dimensão que nós estamos falando. Eles somaram, no ano passado, um déficit comercial de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. 1 trilhão e 200 bilhões de dólares foi o déficit comercial. Então eles decidiram que, para resolver essa questão do déficit comercial, o que eles vão fazer é taxar os produtos que entram. É isso. Né? E aí fizeram uma lista dos... Olha só como é que esse governo pensa, Chico. A lista dos 15 sujos.
sujeira. Os 15 países sujos. Não, calma aí, eles só estão fazendo comércio. Quem que é sujo aqui, cara pálida? Mas, enfim, os 15 sujos são os 15 países que têm maior número, o maior superávit com eles. Quer dizer, os maiores contribuintes para o déficit americano. Nos 15 primeiros não está o Brasil. O Brasil não aparece nos 15 primeiros. Por quê? Porque os americanos têm o superávit com o Brasil. Então, se fosse por esse argumento, voltando no debate ali do Rodrigo, se fosse por esse argumento, estava resolvido, o Brasil não entra nessa lista. Mas não é assim que eles funcionam. Então, não é assim. Então, vamos lá, buscar um outro argumento. Tem o etanol. O etanol a gente cobra 18% de tarifa para entrar aqui, para entrar aí no Brasil. Então, eu vou colocar o Brasil nessa lista, porque o Brasil não trata eles de forma justa. Então, olha só a loucura do argumento. O argumento é de que a gente não trata eles bem. Então, vamos aguardar. Semana passada teve uma missão de diplomatas brasileiros que veio até os Estados Unidos justamente para negociar. Foram embora sexta-feira sem nenhuma garantia de que vai haver uma sinalização por parte de Trump para o Brasil, nenhuma. Hoje, estava tentando ser negociado uma conversa do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, com as autoridades americanas. Eu confesso que não sei se ela aconteceu, até 2 horas atrás ela não tinha acontecido. Vamos ver se isso vai ainda acontecer. Claro, uma esperança de que o Brasil ou não entre, ou entre numa forma mais suave nessa lista. O Lula tem falado da reciprocidade, né? Vamos ver como é que vai ser isso, né? O Lula elogiou no final de semana, elogiou o Trump na relação com a Ucrânia, tem feito uns acenos, né? Veremos. Cálculos políticos, né, Chico? Está falando aí o Jamil. Agora, tem uma questão importante para a gente conversar com o Jamil aqui, que são as instituições, as universidades dos Estados Unidos, né, de elite, que estão cedendo também às exigências do Donald Trump, com medo de perder financiamento público. Então, tem uma série de reportagens falando a respeito disso, do site Político, de como o presidente Donald Trump tem pressionado essas universidades, até a Colômbia, por exemplo, é uma das citadas, para abafar manifestações pró-Palestina, intervir em programas de estudo sobre o Oriente Médio, por exemplo. E ele tem, o governo Donald Trump é ameaçado também em órgãos de imprensa, gente. A maioria até agora tem cedido a essas exigências todas, né? Um movimento que está sendo chamado de Great Grovel, né? Algo como todos de joelhos. Como é que tá esse clima por aí, Jamil? Eu queria saber mais sobre os bastidores dessa história, porque é muito grave, né? Olha, é muito grave. O que são essas instituições? São as fábricas da elite americana, são elas que fabricam a próxima geração da elite americana. Nós não estamos falando de universidades de quinta categoria, estamos falando das maiores universidades do mundo, que aqui nesse país cumprem essa função justamente de formar a próxima elite governamental, empresarial, acadêmica, intelectual, de pesquisa, tudo isso, né? E é nessa guerra que foi justamente que o governo se lançou. Não é por acaso, né? Controlar essas instituições é fundamental para um projeto de poder da extrema-direita. Não é por acaso que isso está acontecendo. Essa matéria é muito relevante, a da Político. Ela só é curioso que ela ficou já obsoleta, não porque ela está errada, mas porque hoje já aconteceu algo ainda mais extraordinário, que o governo Trump anunciou que está revendo 9 bilhões em contratos com a Universidade de Harvard por supostos ataques antissemitas. Aí você fica, calma aí. Então aquela história, Rodrigo. Então é só encontrar um argumento. Nunca houve um problema profundo de antissemitismo na Universidade de Harvard para justificar uma revisão dos contratos. Mas não importa. O que importa é essa pressão para que essas instituições se ajoelhem, basicamente, diante do governo. Por que é tão importante? Porque elas são, junto com o judiciário, junto com a imprensa independente, elas são os bastiões Sim. de qualquer tipo de resistência que possa existir em relação a um governo autoritário. Então, não é por acaso. Agora, qual é a outra camada dessa história, que é também dramática? Eu tenho conversado com muita gente. Semana passada, inclusive, fui num evento. Muitos dos estudantes e professores estão
irritadíssimos com a direção dessas instituições, que elas têm, obviamente, se dobrado, algumas delas, outras até que não. Mas, claro, são instituições que tentam sobreviver, tentam não perder dinheiro. Olha só, mas esse dinheiro está sendo dado para projetos progressistas. Não, olha só, da Columbia University, que foi cortado $400 milhões, 160 milhões dos 400 milhões era para pesquisas de uma futura vacina contra a AIDS. Uma futura vacina contra a AIDS. Ou seja, não tem... mas isso aí porque cortou ali do pessoal de ciências sociais. Estou sabendo, o Chico é um revolucionário, quer derrubar a gente. Não é para isso. Eles cortaram de ciência. Ou seja, é muito grave o que está acontecendo. É muito, muito grave, porque, insisto, não é a universidade, é a resistência que está sendo, obviamente, atacada. A parte das manchetes também me chamou muito a atenção. Eu fiquei bastante preocupada lendo essa reportagem também. Tem casos até, a gente estava conversando aqui na equipe, debatendo sobre essa reportagem, né, investigativa do político. Sim. De que tem relatos até de aprovação por parte da Casa Branca. Jornais mandando matéria para ser aprovada, né? É o avanço autoritário, né? É igual aquele político que tem muita história no Brasil. Você vai entrevistar e ele fala, você pode me mandar uma matéria quando tiver feita para ver se eu aprovo ou não? Mais ou menos isso. Por aí. Mas a gente viu esse mesmo naipe, esse mesmo cardápio que o Jamil citou aí, né? Universidade, escola, o campo artístico, campo da comunicação... São os campos científicos, são os campos que reagem à extrema-direita. A justiça não tenta reagir a essa primeira instância, os juízes, mas ele está passando por cima, né? Jamil? Inclusive, nas deportações, retomou, mesmo com decisões na primeira instância contra as deportações. Nesse envio de gente lá para El Salvador, continua fazendo lá, vai fazer o maior presídio do mundo. Passando o rodo geral, como dizem. E isso é uma crise constitucional profunda, né? Quando você simplesmente ignora as cortes. Né? Calma aí. Então, o que fica? Né? Se um poder ignora o outro, o que fica dessa situação? Eu insisto, eu não tenho constrangimento nenhum de dizer. Existe uma ascensão autoritária nesse país claríssima. Claríssima, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida sobre isso. Quem quer ainda achar que não é bem assim, é mais complexo do que isso, minimizar a democracia, minimizar o que significa a democracia. Quando você passa por cima de um juiz porque você não gostou da decisão daquele juiz, Chico, a gente sabe o que significa isso. A gente sabe. Quando você passa por cima de uma universidade, quando você restringe a imprensa, quando você censura acadêmicos, e assim por diante, a gente sabe o que a gente está falando aqui. Não tem nenhum mistério. Nós estamos vendo a ascensão do autoritarismo. Agora, eu queria trazer, já que a gente está falando aqui de Donald Trump, né, tem um integrante do governo dele, que é o Elon Musk, e ele é dono da Tesla. Olha só que interessante essa pesquisa que a gente traz aqui, mostrando que 2/3 dos americanos, ou então 67%, não querem carros Tesla. E desses que não querem comprar Tesla, 37% dizem que é por causa da rejeição ao Elon Musk. Então, eles atribuem ao Elon Musk, nessa pesquisa que foi feita pela Yahoo News e também pelo Instituto YouGov. Achei interessante, né? Porque a gente vem falando sobre como tem se manifestado, né, a insatisfação por meio dessa empresa do Elon Musk. Nossa, mas nos Estados Unidos está nessa altura, né? Porque na Europa, sim, já vem... Queda nas vendas. Queda em ações, queda nas vendas, protestos em revendedoras, em concessionárias da Tesla, sendo pichadas, vidros quebrados. Você tem um protesto desde a eleição na Alemanha. Sim. Mas eu não sabia que nos Estados Unidos você tem essa impopularidade. 2/3 de rejeição. E quer mais um componente aqui, rapidinho, Jamil. O deputado Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, acaba de entrar com um pedido, Gabi, junto ao governo federal, né, junto à Casa Civil, para que o governo brasileiro revise todos os contratos de serviço com a Starlink. Que também é do Elon Musk. Que também é do Elon Musk, por isso que eu estou trazendo junto aqui. Quer dizer... Que tem como advogado no Brasil, sabe quem? Quem? O filho do Tomás Paiva, do Exército.
É? É o advogado. Ele é o advogado da Starlink. Ele é um advogado de muito tempo da área de tecnologia, mas está com o Elon Musk nessa parada aqui no Brasil. Então, o Lindbergh acabou de enviar, viu, Jamil? Quem nos mandou aqui o documento é a Heloísa Vilela, lá de Brasília, passou para a gente aqui. Mas é um documento, a essa altura, já público. O gabinete do Lindbergh pedindo que se reveja, sejam revisados os contratos do Brasil com a empresa Starlink, né? Eu acho que a Tesla, ele até... perder na Tesla, para ele, não é tão grave, ou no X. Agora, na Starlink, é a joia da coroa do grupo. E ele até fala de soberania nacional. O Lindbergh, no documento. Porque é o que se questiona. Eles estão, por exemplo, nas escolas da região da Amazônia inteira, pra você ter ideia. Eles estão em áreas muito sensíveis, ligado a desmatamento, ligado a toda a questão ecológica da Amazônia. Então, se você confia que o Elon Musk não vai pegar dados dessa história para se aproveitar... O Lindbergh diz assim, ó, o CEO da Starlink se tornou um defensor de políticas da extrema-direita, tendo apoiado o Partido Alternativa para a Alemanha às vésperas da eleição para o parlamento alemão, além de frequentemente estar envolvido em polêmicas como a que acarretou a suspensão do X, outra empresa dele, aqui no Brasil, e fala da desconfiança em relação à atuação do Elon Musk e pede, portanto, que sejam revistos. Eu acho que o Brasil tem que colocar isso na mesa. Sim, passar um pente fino, né? Saber se tem contrato com órgãos federais, estaduais, onde é que estão os contratos deles, sim. Exatamente. Repercussão importante que a gente traz aqui no Brasil também. Jamil, obrigada demais por hoje. A gente se vê em breve, querido. Valeu, Jamil. Bom trabalho. Obrigado, querido. Valeu a todos.